da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Acabava de atingir os 20 anos, enquanto Cirilo orçava pelos 25. Não seria, então, o momento azado de realizar o sublime ideal? É verdade que sempre aguardara ansiosamente do primo as primeiras declarações de amor, a fim de entrever com mais segura esperança os seus deliciosos projetos de ventura. Cirilo, todavia, jamais se manifestara a tal respeito. Ela sabia, contudo, justificar-lhe as reservas expansivas pelas singularidades de temperamento que o caracterizavam. Embora jovial e sincero, alérgico e impulsivo, era muito discreto nas questões da palavra. Raramente prometia porque, após o compromisso, materializava as declarações, fosse como fosse, pelo mal ou pelo bem. Susana passou a entrevista com as conjecturas e julgou-se dona de uma situação favorável. Aliás, estava certa de que o primo, após desligar-se dos serviços que o retinham em Soborne, desmandaria a Irlanda, onde a família o aguardava, cheia de esperança, para os enormes trabalhos da propriedade rural de que seus pais e irmãos se mantinham. De olhos fulgurantes, a jovem respondeu, entre satisfeita e comovida: Acaso poderias supor que te não compreendo? Fala, Cirilo, não desejarias gozar um pouco desta amenidade vespertina? Passemos o carro. Sentemo-nos ali perto da ponte, alguns minutos, vendo deslizar as águas mansas. O rapaz obedeceu sorridente e satisfeito. Abrigou a carruagem num posto próximo e, dando o braço à companheira graciosa, dirigiu-se para os bancos de pedra que se localizavam nas extremidades da construção muito antiga. Tinha os olhos escuros mergulhados numa onda de paixão dominadora. Susana, disse, tomando-lhe a destra em atitude fraternal, como quem busca um refúgio. Nunca experimentei no coração o que sinto agora. Minha alma está cheia de sonhos e esperanças sublimes. Ah, o amor é o generoso vinho da vida. A jovem fizera-se muito pálida. Deveria ser aquele o minuto decisivo do seu destino. Certamente, Cirilo lhe revelaria os propósitos mais íntimos, falaria do sonho dourado de suas esperanças de moça. Casar-se-iam muito breve, buscariam a felicidade, abandonariam a França pela Irlanda, a fim de cultivarem a aventura conjugal no âmbito de cariciosas tradições familiares. Mergulhado em formosas visões, seus olhos brilhavam de intenso júbilo, quando o jovem dava em porta e continuava: edificar um ninho doméstico, ter filhos que nos acariciem e garantam a aventura, não será o ideal mais nobre da vida? Susana Duchesse apertou-lhe a mão com mais carinho, desejou com ânsia enlaçar-lhe o busto no impulso de sua afeição desvairada, beijar-lhe repentinamente a formosa cabeleira. Sentia-se estonteada de alegria e de esperança, mas ainda não havia acordado de sua visão fantástica, quando ele perguntou fraternalmente, depois de uma pausa mais longa: Não, no entanto, dar-se-á que ela me corresponda com igual paixão? Ela? A pergunta vibrou estranhamente nos ouvidos da jovem, que se esforçou por dominar as primeiras impressões de assombro. Outra mulher então disputava com ela o mesmo sonho de amor? Monstruoso ciúme corrompeu-lhe as emoções mais gratas. O coração fechara-se-lhe de súbito. Não suportaria semelhante afronta. Lutaria pela posse de Cirilo, até o crime ou até a morte. Para isso, seguira-lhe os passos como sentinela fiel desde a infância, e aos seus olhos o título de esposa deveria pertencer-lhe como patrimônio inconteste. Verificando, contudo, que o primo observava com estranheza
a demora da resposta, cobrou alento em situação tão difícil e replicou: Ela? Ignoro a quem te referes, querido. Explica melhor para que te possa compreender. Madalena Villamil, esclareceu o rapaz, arroubadamente. Ah, agora tinha a modulação daquelas duas palavras, a chave da questão que se figurava aos olhos um profundo enigma. Identificara a grande e natural inimiga, não lhe perdoaria nunca. Subjugada por enorme desespero íntimo, recordava que fora ela própria quem apresentara ao primo a jovem amiga, em vésperas das famosas festividades parisienses. Notou que ambos haviam demonstrado recíproco interesse, que, desde então, palestravam animadamente em todas as oportunidades, mas jamais puderam imaginar a possibilidade de uma aproximação afetiva de tamanhas consequências. Somente aí percebeu o interesse de Cirilo pela companhia de Madalena, nos bailados da véspera. Tinha a impressão de ainda estar vendo com aquela atraente fantasia espanhola que chamara a atenção de pessoas eminentes da corte. No quadro da imaginação superexcitada, não mais a considerava associada fraternal de passeios e diversões, mas adversária perigosa que o urgia afastar do caminho. Conhecera numa visita que Madalena fizera, em companhia do pai, velho fidalgo espanhol arruinado, ao formoso e tradicional palácio da antiga corte francesa em Blois. Simpatizara com os seus dotes de inteligência e com as maneiras simples que lhe assinalavam as atitudes, e seu genitor, Jacques Duchesne de Davenport, manifestava pela jovem espontânea admiração e sincera amizade, não somente pelas afinidades naturais, mas também no intuito de agradar o coração paterno, dedicado e carinhoso. Susana afeiçoara-se a Madalena com singular interesse. Ela e sua irmã Carolina, nas constantes viagens a Paris, visitavam-na frequentemente em sua residência de Santo Honorato e sentiam prazer na sua companhia alegre e inteligente. Desde aquele instante, porém, a moça Villamil estava condenada à sua aversão cruel. A amizade nobre convertia-se em ódio instantâneo e perigoso. É verdade que Madalena não podia saber das cogitações do seu íntimo, mas Susana não conseguia deter a onda de pensamentos ultrizes, que, num instante, lhe invadiam a mente, apossando-se impetuosamente no seu coração. Não toleraria tal preferência do primo, mesmo porque doía na alma como insulto feroz. Recordas acaso daquela derradeira melodia aragonesa que Mademoiselle Villamil executou ao cravo com tanta graça? Perguntou o jovem, alimentando as próprias reminiscências. Excessivamente pálida, esforçando-se por disfarçar a intensa emoção que a dominava, a moça fixou em Cirilo o olhar enérgico, orgulhoso e replicou: Mas isso é infantilidade da tua parte. Francamente, sempre considerei refinado o teu senso artístico. Madalena, de maneira alguma, pode corresponder às exigências do teu nome e da tua posição. Exigências do nome? Respondeu o rapaz, mostrando-se agitado. Julgas, então, que me case em obediência aos outros, em desacordo com minhas inclinações? Não é bem isso, retrucou a moça, compreendendo a firmeza de resolução que defrontava. Não quero dizer que ela desmereça inclinações afetuosas, mas não concordo que seja a criatura indicada a tomar-te a mão de esposo. Por quê? Perguntou o jovem mal-humorado. Desejarias, porventura, que te aprovassem o casamento com uma pobretona espanhola nascida nos confins de Granada? E se alguém afirmasse que somos irlandeses dos confins de Belfast, seríamos por isso menos respeitáveis?
Susana mordeu os lábios, revelando cólera profunda e respondeu: Cirilo, onde colocas o altar sagrado da família, que há para te mostrares tão desinteressado em face de nossas tradições familiares?